Fala pessoal, aqui é o Nuno Prime e hoje eu vou contar a história do Jim Clark no episódio 4 da história dos pilotos aqui no canal. E o Jim Clark pra quem não sabe, eu já vou colocar uma introdução aí, ele é um piloto muito famoso na Fórmula 1, um dos maiores pilotos da categoria e um dos maiores da Grã-Bretanha. E ele é uma lenda no esporte, no automobilismo. E mesmo ganhando apenas 2 títulos, ele é um piloto fenomenal. Ele nasceu no dia 4 de março de 1936, lá na Escócia, na cidade de Kilmarnock, lá no estado de Fife. E na sua família, tanto na sua família quanto e relatos dos seus amigos, ele é considerado um cara muito tímido. E quando ele revelou a sua paixão pelo automobilismo, ninguém da família dele esperava. E os vizinhos dele falavam que ele era um idiota por acreditar, por querer pilotar os carros de corrida da Fórmula 1, Le Mans, todos os carros das categorias que tinha naquela época. Ele é considerado louco, o cara que ia fracassar. Mas ele não desistiu, até que a família dele se convenceu que a paixão dele pelo automobilismo era maior do que eles pensavam. E ele começou a disputar lá pelos 18 anos as corridas de turismo ao redor do mundo, tanto na Europa. E foi assim os primeiros passos no automobilismo. E lá a partir de 1960 se eu não me engano, ele começou lá na 24 horas de Le Mans, grande categoria, que ele ficou em segundo lugar na classificação geral. Foi um ótimo desempenho do Jim Clark, era um novato, ele já começou muito bem. E daí o chefe da Lotus, da Fórmula 1, viu que esse cara tinha potencial e chamou ele para disputar a Fórmula 1. E no ano de 1960 e também acabou indo na temporada de 60 e foi para a Fórmula 1. E ele começou a conquistar um pódio lá em Portugal e ficando em 11º lugar. Até que chegar em 1961. No ano seguinte ele acabou se tornando mais revelante, conseguindo ficar em 7º lugar e conseguindo mais 2 pódios na Holanda e na França. Ou seja, ele já estava ficando meio famoso na Lotus. E por falar na Lotus, foi a única equipe que ele ficou na Fórmula 1. Ele não foi na Ferrari, não foi na Brabham, não foi na Mercedes, não foi nenhuma dessas, só ficou na Lotus. Olha que legal. E em 62 ele foi vice-campeão, conseguindo suas primeiras vitórias na Bélgica e na Grã-Bretanha, e também nos Estados Unidos, lá em Indianápolis, se não me engano. E a partir de 63, ele finalmente conseguiu seu primeiro campeonato mundial. Ele, das 10 corridas que tinha na temporada, ele conquistou 7. E foi um grande desempenho do Jim Clark. Foi o primeiro escocês campeão, se eu não me engano. E também o seu recorde foi igualado pelo Alain Prost em 1984. E em 1988, o seu recorde de vitórias em uma temporada foi ultrapassado por ninguém mais, ninguém menos, pelo Ayrton Senna, em 88, quando ele conseguiu 8 vitórias na temporada pela McLaren. Em 63, ele ficou em 3º lugar, outro desempenho bom na Lotus, e em 65 ele foi campeão de novo. Ou seja, ele estava se revelando, e estava muito famoso. E em 66 ele ficou em 6º lugar, ganhando apenas dos Estados Unidos. E em 67 ficou em 3º lugar de novo. Daí, no ano seguinte, ele já começou muito bem, ganhando no Grande Prêmio da África do Sul. Sim, a África do Sul tinha Grande Prêmio, tem um circuito lá, só não compete mais até agora.
ele conseguiu ganhar lá na África do Sul em 68. O problema é que nos anos 60 o automobilismo era muito perigoso. Era um emprego suicida. E às vezes é até hoje. Mas mesmo hoje em dia sendo muito seguro, é um esporte muito perigoso. E infelizmente pro Jim Clark, ele não disputava só Fórmula 1, ele disputava Fórmula 2. E no Grande Prêmio da Alemanha, nessa categoria que eu acabei de citar, que era chamada de Fórmula Júnior, ele acabou se acidentando quando o pneu esquerdo dele, o traseiro, acabou furando. E o carro dele acabou indo em direção de uma árvore. E ele foi socorrido pelos médicos, foi levado pelo hospital, mas foi confirmado que ele foi morto na corrida. Os carros naquela época eram muito frágeis. E todos tinham certeza que em 68 provavelmente ele ia conseguir um tricampeonato. Nessa série aqui é o primeiro piloto que eu cito aqui que morreu, e vou citar pilotos que morreram, né? Porque boa parte dos pilotos que fizeram a história também acabaram morrendo, principalmente nas pistas, ao invés de morrer de velhice. E o Jim Clark, ele ficou marcado na história. Ele era até aquele momento o maior piloto da Grã-Bretanha, né? Foi uma catástrofe. Aquela época da Fórmula 1 era tempos sombrios. Era muito difícil sobreviver. Embora tenha pilotos que sobreviveram, era horrível os carros. Era horrível. Mas assim, a carreira do James Clark Jr., que é o nome completo dele, acaba se encerrando em 68. No total, ele teve 25 vitórias, 32 pódios, 255 pontos, 33 pole positions e 10 voltas mais rápidas. Eu já vou falar mais uma vez aqui, é um dos maiores pilotos que a Fórmula 1 já viu. E como eu falei, o recorde dele de conseguir 7 vitórias em uma temporada só foi batido em 88. Os novos pilotos demoraram para conseguir chegar no patamar dele. Mas nenhum piloto chega no patamar do outro. O Jim Clark, ele é diferente de todos. Cada piloto tem sua característica. O Jim Clark é um exemplo. Ele era tímido, mas era ótimo nas pistas. E assim que se encerra o 4º episódio da história dos pilotos. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. E é isso. Vão tentando adivinhar qual é o próximo piloto que vai ter aqui no próximo episódio, que é o episódio 5. E que bom que tem mais um conteúdo aqui no canal, gameplays, Fórmula 1 2017. E vamos lá, né? Vamos ver qual vai ser o próximo piloto. E o Jim Clark, como eu já falei um monte de vezes aqui, sempre vai ser marcado na Fórmula 1, sempre vai ser lembrado. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.